Quero fazer aqui nossa palavra de saudação a todos quanto passam a ver esse vídeo, da qual quero pedir poucos minutos e atentamente assista até o final. E eu desafio a sua vida a ser a mesma. Evidentemente que o objetivo desse vídeo é glorificar a Deus e homenagem ao dia da Bíblia e mostrar que não estamos onde estamos e nem chegaremos aonde pretendemos chegar, movido a nossa meritocracia, mas sim pelo poder da palavra. E se você tem aí, por favor, vamos a uma pequena viagem comigo agora? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, aos Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim a palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Antes de iniciar na revelação, quero te fazer uma pergunta. Você há de convir comigo que a tecnologia nos deixa perplexo, avança, e por mais que ela cresça, avance, tente dar asa à imaginação e parar e pensar. E um médico que, por mais inteligente que seja, e com aquela capacidade intelectiva, que você possa olhar para ele e fazer uma pergunta: doutor, onde fica a divisão da alma e do espírito? Ele poderia ler muitos livros da medicina, todavia ele nunca iria responder aonde fica a divisão da alma e do espírito. Somente a palavra sabe aonde fica de fato a divisão da alma e do espírito. E para mostrar para você que palavra é essa pela qual temos em mãos, uma poderosa palavra que pode fazer o que a nossa argumentação humana não pode fazer, o que a psicologia não pode fazer, o que a filosofia não pode fazer, o que os homens não podem fazer, o que a ciência não pode fazer, esta palavra vai fazer. E eu vou te provar isso agora. Vem comigo para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Difícil achar, né? Olha lá o que diz a Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu já ouvi alguns pequenos besteróides de gente chamar esse princípio de início ou começo. É muito importante também você entender que existe conhecimento herdado, revelado e pesquisado. Uma coisa é ler a Bíblia com o olho natural, mas uma coisa é você colocar o olho na Bíblia com o Espírito Santo, que faz com que você lê, além de pontos, palavras, vírgulas e letras que estão na mesma. E eu vou te provar que esse princípio aqui, cabe a nós um elevado peso de respeitabilidade para entender que ele é um substantivo. Senão, observe que a própria Bíblia se responde. Vamos para a mesma? Evangelho escreveu João. Não esqueça disso aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora vem comigo para o Evangelho escreveu João. Olha o que diz a Bíblia. Evangelho de João. Evangelho escreveu João, capítulo 1, versículo 1. Olha como a Bíblia vem dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora vem dizendo: no princípio era o verbo. Olha só. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pegou? Agora veja o versículo 2. Aonde estava ele, pastor? Ele estava no princípio com Deus. Dá uma olhadinha para o versículo 3. E você há de convir comigo que Deus criou todas as coisas em pelo menos 4 ordens. Número 1, Deus criou o reino mineral. Número 2, Deus criou o reino vegetal. Número 3, Deus criou o reino animal. E esses 3 primeiros reinos, Deus vai fazer com o poder da palavra. Agora dá uma olhadinha no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Pelo verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então quem olha para mim e fala: pastor, o que é esse verbo? Vamos deixar a Bíblia responder? Vamos agora para o livro do Apocalipse? Vamos. E atenção, eu quero que você saiba que existe 2 cavaleiros brancos no livro do Apocalipse. Um está no capítulo 6. O capítulo 6 é o anticristo. A palavra anticristo se define como falso, o contrário ao verdadeiro Cristo, ok? Nós vamos pegar o verdadeiro. E o verdadeiro está no capítulo 19. No capítulo 19, você vai olhar para o versículo de número 13. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada. Se você estiver usando a Bíblia Thompson, na Thompson está escrito assim, ó: e estava vestido com veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Opa, entendeu? Verbo em pé de igualdade com palavra.
Por quê? Porque a sua tradução, na maioria dos que a gente se encontra hoje, está dizendo assim, ó, e o nome pelo qual se chama é a palavra. Mas espera um pouquinho, se não te convenceu, vamos agora para a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7. Vamos, então dá uma olhadinha aqui comigo agora, para a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7, porque o bom mesmo é aprender com a Bíblia. Olha só, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7, está aqui a figura do Deus Elohim. Elohim é uma palavra hebraica, ou seja, ainda que a gente sabe que não existe a palavra trindade na Bíblia, a palavra trindade foi criada pela mente de um homem religioso no século II depois de Cristo, a saber, Tertuliano, e ele define exatamente o Deus trino, exatamente na expressão hebraica, Elohim. E Elohim você encontra exatamente aqui, ó, não tem três deuses, é um Deus subdividido em Pai, Filho e Espírito Santo. Mas observa o que diz aqui em 1 João 5,7, porque três são os que testificam no céu, o Pai, aí você diz assim, Jesus, mas não diz Jesus não, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um, o Pai, a Palavra. Vê se você conseguiu entender. No princípio criou Deus os céus e a terra. João diz que o princípio era o verbo. Em Apocalipse diz que o verbo é a palavra. Agora está dizendo aqui que Cristo é a palavra. Espera um pouquinho, porque para fechar isso aqui agora, eu volto para Apocalipse, não no final, mas no começo aqui agora. E Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz assim, ó, se eu tivesse que perguntar para aquele que está sentado no seu elevado, alto, sublime, grande e inexplicável trono de glória, Senhor, baixe um pouco a revelação e mostra-nos quem é o Senhor. E ele está dizendo, eu? Você quer mesmo saber? Olha para a Bíblia, é a maior revelação e a maior profecia de todos os tempos. Eu sou o Alfa e o Ômega, vírgula, o princípio e o fim. Quando você volta agora para Gênesis 1:1, eu não estou deturpando exegese, mas eu estou com você em cima de uma revelação pela instrumentalidade do eterno Deus, para afirmar você que na expressão no princípio criou Deus os céus e a terra, é a Bíblia nos ensinando, dizendo, na palavra criou Deus os céus e a terra. Ou seja, era Deus dizendo, haja. E quando Deus dizia, haja, 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 Deus estava fazendo a natureza animada e inanimada, répteis, anfíbios, peixes, mamíferos, aves e etc., com o extraordinário poder que saía da sua palavra. Haja, e a palavra saía. E aonde não existia, passava a ter. Haja, e aonde nada tinha, passava a ter. É o poder da palavra. Ou seja, Deus criou tudo com o poder da palavra. Se você olhar para a Bíblia, você vai se lembrar quando o centurião diz assim, ó, basta, Senhor, uma palavra para o meu criado ser curada. Uma palavra. Pedro disse, sobre o poder da palavra, eu lançarei a rede. Lembra em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi para o deserto, sofre tentação no corpo, na alma e no espírito? Jesus não perdeu, Jesus venceu o diabo pelo poder da palavra. O vale de osso seco de Ezequiel capítulo 37, Deus olha para Ezequiel e diz assim, poderão viver esses ossos, ossos sequíssimos? Na luz da lógica é claro, é evidentemente que não. E o que Ezequiel vai dizer? Senhor, tu o sabes, porque quem está falando aqui não é o Zé da esquina, o Mané das quantas, quem está falando aqui é o Todo-Poderoso. E o que é que Deus não pode fazer? E Deus vai dizer, então vai, profetiza, e pelo poder da palavra, o avivamento desce nos quatro cantos daquele vale. Pedro, há quem diga que ele andou por cima do mar, eu ouso dizer que Pedro andou sob o poder da palavra. Um dia numa pregação cheguei a dizer, Jesus veio, não veio? Veio. Jesus desceu 7 degraus da escala sumária da humilhação. Veio, se fez carne, habitou entre nós para que se cumprisse João 1,14. O verbo se fez carne, habitou entre nós. Mas a pergunta é, por que ele veio? Então muita gente vai dizer, ele veio para salvar, ele veio para resgatar, ele veio para isso, para isso, para isso. Calma, eu vou ajudar. Meu filho, se resume tudo numa única palavra. A Bíblia diz, para que se cumprisse a palavra. Para que se cumprisse a palavra. Em Jeremias 1, do 11 ao 12, Deus olha para Jeremias e vai dizer assim, Jeremias, o que vês? Ele vai dizer, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus olha e diz assim, viste que viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Não tem coisa mais linda, bela, preciosa, não tem coisa mais magnífica e de esplendorosidade do que sermos de fato alimentados por esta palavra, meu filho. E como o dia da Bíblia, não posso deixar passar sem uma homenagem.
fazendo-me lembrar até quando alguém me perguntou um dia: Pastor Claudinei Gomes, o que é Bíblia? A palavra Bíblia vem de biblos, que significa biblioteca, da qual foi escrito por aproximadamente 40 homens sábios, instruídos pela instrumentalidade do eterno Deus, escrito em papiros, pergaminho transformado em livro de página, levando aproximadamente entre 1500 a 1600 anos para ser o livro pela qual temos em mão, todavia nunca alterou na sua atualidade. A Bíblia Sagrada possui 4 níveis de revelação, da qual também possui 3 linguagens, alegórica, literal e figurativa. Vale lembrar que a Bíblia não é moderna nem ultrapassada, ela é eternamente a palavra de Deus. É verdade que a Bíblia tem 370 classes de pecado. Então quando o diabo apontar o dedo no seu nariz para dizer: você vai parar, perder, falhar, fracassar, retroceder, sucumbir, beijar lona, ora, meu filho, a Bíblia, que tem 370 classes de pecado, também tem 8.000 promessas de perdão. Então cada vez que o diabo jogar na tua cara que você vai perder e olha o teu passado, joga na cara de Satanás: eu só conto o meu passado se você contar o seu futuro, porque pela palavra a gente já sabe o que é o futuro do diabo. Entre todos os livros, vale lembrar que a Bíblia é o único livro imutável. Foi o primeiro livro impresso no mundo e o livro mais vendido e traduzido da história. O mesmo foi composto por 3 linguagens: hebraico, grego e alguns trechos no aramaico. Embora nós temos conhecimento que a mesma não foi escrita em ordem cronológica, porque há quem olhe e diz que o primeiro livro da Bíblia é Gênesis, quando na verdade não é. O primeiro livro da Bíblia deveria ser, na verdade, Jó. Mas quando você familiariza com o início da Bíblia, falando da criação de todas as coisas, você depara com a Torá, a palavra hebraica muito apreciada pela comunidade judaica. E para facilitar, conhecemos como Pentateuco, palavra grega que significa penta. Penta igual 5, penta, 5 no grego, que foram os 5 primeiros livros escritos por Moisés, a saber, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, da qual está dividida em 2 partes. A primeira tem 39 livros e a segunda 27 livros. Por isso, Bíblia, biblioteca, livros pelas quais faz com que a nossa vida não é mais a mesma quando a gente familiariza com o conteúdo, vivendo histórias impressionantes, impactantes, para entender que Deus não é literalmente produto de mente nervosa. Deus é, quer seja independentemente da sua crença ou não. E para tentar conhecer um pouco sobre Ele, é pela palavra. E por mais que eu pudesse desenhar aqui muita coisa sobre esse extraordinário livro, eu vou fazer um resumo, uma síntese, para lhe dizer que isso aqui é a palavra de Deus. Palavra que levanta, palavra que lapida, palavra que purifica, palavra que aviva, palavra que santifica, palavra que alegra, palavra que redime, palavra que salva, palavra que anima, palavra que motiva, palavra que lava, palavra que põe, palavra que impõe, palavra que propõe, palavra que abate, palavra que exalta, palavra que inspira, palavra que conscientiza, palavra que fala, palavra que direciona, palavra que ilumina, palavra que clareia, palavra que enche, palavra que preenche, palavra que transforma, palavra que modifica, palavra que ressuscita. Sabe por que tudo isso? Porque esta palavra, ela é o pão para o faminto, é a água para o sedento, é o martelo que esmiuça a penha, é a bússola para o navegante, é o bálsamo para a cura das nossas feridas, ela é o remédio certo, ela é a chave que abre a porta, é a caneta que assina a papelada. Esta palavra é a farinha da panela, é o azeite da botija. Esta palavra produz, essa palavra conduz, essa palavra é a carta revelada. Ela é literalmente o maior manual de missões, ela é literalmente o maior manual de comportamento humano do mundo. Esta palavra é de onde nós extraímos todos os sais minerais para a nossa célula espiritual estar bem vitaminada pela quilometragem do caminho da vida. É pela palavra que eu venho afirmar categoricamente que você não vai perder, que você não vai falhar, que você não vai fracassar, que você não vai retroceder, que você não vai sucumbir, que você não vai beijar lona. É pela palavra que eu venho afirmar que não existe obra de macumbaria, não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra ou voodoo, não tem orixá, não tem macumba na esquina, não tem olho gordo, inveja, ciúmes, não tem orgulho, não tem inimigo, não tem força política ou obra maligna, maléfica, diabólica e satânica que possa destruir alguém que está levantado, lapidado, purificado, renovado, instruído, capacitado pelo poder da palavra, meu filho. Pela palavra eu vou profetizar que você vai vencer. Pela palavra você vai conquistar. Pela palavra você vai realizar. Pela palavra você vai chegar aonde você tanto sonha, almeja, deseja e quer chegar.
Quando você olha para a Bíblia, em Salmo 23:4, Davi expressando as palavras, dizendo o seguinte: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consola. O que é que eu aprendo com isso? É que pelo poder da palavra, você vai passar onde ninguém passa. Ninguém passa pelo fogo, se passar, morre queimado. Ninguém passa pela fonte das águas, por baixo se passar, é afogado. Mas é ela que está dizendo: se pelas chamas passar, elas não vão arder em ti. Se passares pelas águas, elas não te matam. E volto a dizer que pela palavra você vai passar por onde ninguém passa. Por favor, meu filho, ame a palavra, reverencie a palavra, leia a palavra, medite nesta palavra, mergulhe nesta palavra, conheça esta palavra, se enriqueça da palavra e permita que através do poder da palavra você seja um propagador da mesma, onde podemos declarar juntos pelo poder do nome de Jesus: feliz é a nação que ama a palavra, cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe você.